Fala, Nocturpiana, tudo bem com você? Cara, hoje eu tô aqui para responder uma pergunta do Simon, que ele deixou aqui pra gente no nosso YouTube. E eu vou passar essa pergunta para você porque eu acredito que ela é muito importante para vários mestres de RPG que estão aqui assistindo a gente nesse exato momento. Vamos dar uma olhada? Estou começando a mestrar um RPG medieval com um jogador que está muito feliz com a história. Porém, ele acaba querendo acrescentar histórias e conceitos diferentes dentro do que eu criei. Isso tem quebrado um pouco o roteiro e as histórias que tanto ralei para fazer. Conversei com ele, mas não adiantou muito. O que posso fazer para que ele entenda que eu não posso colocar conceitos totalmente diferentes dentro do conceito que eu estabeleci no meu universo? Ah, muito legal! Marcel, roda a vinheta que a gente vai explicar essa pergunta em 3 pedaços. Pronto, bora lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre essa pergunta. Simon, primeiro, obrigado por ter deixado esse comentário, obrigado por ter deixado sua pergunta nos nossos comentários. Eu já respondi para você lá, mas eu tenho a honra e o prazer de fazer esse vídeo para você e, obviamente, para todo mundo que está assistindo junto. Porque aqui na Nocturne a gente acredita que todos nós queremos ganhar XP e subir de nível na hora de mestrar as suas mesas de RPG, certo? Então, vamos lá! Primeira coisa que a gente precisa entender, Simon, antes então a gente vai fazer assim, ó, um processo de consciência e depois a gente vai trazer aí algumas outras informações que vão ser muito importantes para você quando você estiver mestrando a sua mesa, fechado? Então, primeiro passo, consciência número 1, a mesa, a história, ela é co-criada, a gente acredita muito nisso aqui na Nocturne, a história é co-criada, é você com os seus jogadores. Mas a gente tem uma máxima dentro da Academia de Mestres que diz assim, se você quer entregar uma história pronta para os seus jogadores, escreva um livro. Não vai mestrar uma mesa de RPG. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente está co-criando essa história, quando a gente está criando esse evento com as pessoas e cada um tá ali se colocando, né, para compartilhar um pouquinho, né, do que seu personagem está fazendo, da visão do seu personagem, isso muda um pouco o nosso cenário. Até o Mestre Vitão fez um Rios falando sobre perspectivas. Então, quando a gente está escrevendo um livro, por exemplo, a gente tem a perspectiva de uma pessoa, aquele que o autor lá escreveu e falou, eu quero ver a partir dessa ótica aqui. Agora, por exemplo, né, o livro do Mestre Vitão, que é o Último Arcanista, a história é contada sobre a perspectiva do Eldred, que é um menino de rua que ele quer ascender dentro de Nocturne, dentro de Talindra e tudo mais. Agora, dentro de uma mesa de RPG, se você tem 5 jogadores mais um mestre, então a gente tem 6 perspectivas. O mestre que controla o cenário e os 5 jogadores, cada um tem a sua perspectiva diferente. Faz sentido para você? Ou seja, a gente está olhando a história através de 6 perspectivas diferentes dentro dessa composição, né? Um mestre e 5 jogadores. Faz sentido? É interessante pensar dessa maneira? É uma maneira diferente, né? Por quê? Porque quando a gente tá co-criando a história junto, a gente começa a ter saídas diferentes. Então não adianta eu falar, poxa, vai acontecer tal coisa. Assim que um golem entrar na taverna, eles irão entrar dentro daquele lugar e assim por diante. Não dá, porque isso não é verdade. Porque pode ser que um golem entre dentro da sua taverna e seus jogadores queiram continuar bebendo sua cerveja, queiram continuar fazendo outras coisas, em vez de atacar o golem ou defender a cidade. Cada um é cada um, a gente nunca sabe. Existem mesas, às vezes, que a gente prepara que os jogadores serão heróis, mas eles acabam se transformando em anti-heróis. E tá tudo bem também, faz parte da vida, faz parte do processo, e nós como mestres, nós temos que nos adaptar a isso. Essa é a parte sobre cenário e cocriação, né? Então vamos entender que a história, na verdade, é de todos aqueles que estão envolvidos na mesa. E jogador, não abuse disso. Por quê? Porque vem a segunda parte, que é o que ele tá querendo dizer na pergunta dele, que é, o jogador tá querendo influenciar nas regras e no cenário. E aí, galera, o cenário é do mestre. O cenário, ele já foi dito lá atrás, as regras e os sistemas. E aí você não pode, jogador, influenciar. E você, mestre, também não pode abrir mão do seu cenário. Um exemplo que eu dei pro Simon, lá no texto escrito. Se o jogador tá numa mesa de medieval e vamos dizer que é uma baixa fantasia, não tem magia ali, não tem nada. Ele tá no topo de um castelo e ele quer pular, mestre, às vezes você precisa nem rolar dado. Fala assim, pode pular. Aí o cara vai pular, não tem o que testar, caiu no chão, morreu. O jogador que lide com o fato que ele quis pular, ele quis tentar voar no cenário, porque todos nós temos um pouquinho de loucura dentro da gente, né? E se o cara quis pular dentro de um castelo, num cenário onde o ser humano não voa, cara, de verdade, vai cair no chão, vai se espatifar e tá tudo certo. Jogador, você vai ter que lidar com a sua frustração. Você vai ter que lidar com o que o mestre falou, ó, você não podia fazer, você fez. E tá tudo bem. Porque é igual videogame, sabe? Você tá ali, ó, vamos dizer que você tá jogando videogame. Ah, tô jogando, sei lá, GTA. Peguei e pulei do avião e não abriu paraquedas, o que acontece comigo? Eu morro, não
morro, né? Se eu tô jogando algum outro tipo de jogo, eu vou enfrentar um monstro, que ele é muito mais forte do que eu. E eu falo assim, cara, em vez de eu fugir, eu vou lá e vou enfrentar um monstro, eu vou morrer, não vou morrer? Tá tudo certo. Então tudo é, dentro do jogo, causa e consequência. O jogador faz uma coisa, o mestre narra a consequência. Algumas vezes a gente pede rolagem de dados, outras vezes é totalmente desnecessário, porque a gente sabe o que vai acontecer. Faz sentido isso pra você? Se esse vídeo fez sentido pra você até agora, se isso está sendo bacana pra você compreender e entender qual é o papel de cada um, do mestre e do jogador, deixa aí nos comentários. Cara, tá fazendo sentido. Obrigado por esse vídeo. Manda aí. E o terceiro ponto que é muito legal a gente entender. O jogador, ele pode sim influenciar em algumas questões do cenário, que pode ficar muito legal para ele e para você também, mestre. Por exemplo, quando ele for fazer ações ou coisas que realmente estejam ligadas ao cenário. Por exemplo, o jogador fala assim, eu tô dentro de uma sala, eu quero procurar um baú, por exemplo, ou eu quero procurar algum tipo de informação. Por que não acrescentar essa informação dentro daquela sala naquele momento? Por quê? Porque você vai dar satisfação para o teu jogador de ter encontrado algo que ele acreditou, que ele quer acrescentar ali e tudo mais. Faz sentido para você? Acrescente um ponto. Eu quero buscar um inimigo, eu quero buscar uma informação, eu quero conversar tal coisa com tal pessoa. Acrescente alguns elementos que estejam coerentes, né? Que eles estejam coexistindo ali dentro do cenário, né? E se você, aliás, quer aprender a fazer cenários coerentes, entregar coisas que sejam sensatas e que seus jogadores vão adorar viajar sobre isso, a gente tem o curso de World Building, tá? Que você pode acessar ele pelo link abaixo que eu vou deixar, ou também pela Academia de Mestres, que você também terá acesso a esse curso. Porque quem é membro da Academia de Mestres tem acesso a várias informações, vários cursos que a gente coloca, além das discussões e tudo mais que a gente rola o dia todo. Por exemplo, essa discussão dessa pergunta do Simon é algo que ficaria uma semana ali debatendo dentro da Academia de Mestres. Combinado? Então é isso, galera. Primeiro ponto, quem cria a história são todos os envolvidos, o mestre e os jogadores. Segundo, se o jogador quer fazer coisa que não condiz com o cenário, ele vai tentar. Pode ser que ele se machuque, talvez não dê certo. E o terceiro ponto, se o seu jogador quer encontrar, quer criar alguma coisa que seja bacana ali dentro da história e que não vai influenciar na mecânica, né, nas regras do cenário, coloca pra ele, deixa ele se divertir também, deixa ele falar, caraca, eu falei que eu queria procurar um baú e tinha um baú, cara, caraca, que da hora, eu fui buscar uma informação, caraca, tem, cara, que da hora. Coloca isso pro teu jogador, que vai ser muito legal trazer essas informações e isso vai expandir a experiência dele. Aliás, isso faz você se transformar num excelente mestre e que várias pessoas vão querer jogar com você. Eu jamais vou esquecer quando o Pedrinho, na minha mesa de Cyberpunk, era uma one shot, em vez de ele pegar uma inteligência artificial e colocar no pendrive que estava na mão dele, ele preferiu injetar dentro do próprio cérebro. Eu poderia dizer, cara, isso não faz sentido, mas em Cyberpunk pode ser que faça. E aí eu deixei. E ele fez uma interpretação maravilhosa quando a inteligência artificial começou a consumir o próprio cérebro dele, que foi ele que criou isso. E eu deixei. Isso foi maravilhoso. O fechamento da história, o fechamento dessa one shot, essa inteligência artificial que depois entrou dentro de um corpo, né, de um outro corpo mecanizado, e o relacionamento com esse personagem ficou tão profundo, e o relacionamento de todos os personagens com essa inteligência artificial dentro dessa cabeça desse jogador foi tão legal, foi tão profundo, e foi muito mais divertido do que ter deixado e falado, não, cara, não dá pra pôr na cabeça, acha o pendrive aí, acha um HD, alguma coisa assim. Então entendam, o mundo ele pode ser bem aberto, bem diferente, de acordo com aquilo que o seu jogador quer. E eu sei que eu já dei 2, 3 voltas nesse vídeo, mas Simon, o importante é, eu respondi a tua pergunta, eu te ajudei, e se você tem a mesma dúvida com o Simon, você teve a sua pergunta respondida, gratidão, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!